Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise final do Campeonato Brasileiro dos 2023, né? Então, sente no sofá ou na poltrona, deixe na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, só para quem não sabe, eu tinha prometido justamente que eu faria um especial justamente das últimas 5 rodadas do Fluminense. E chegou, né? Claramente que os outros jogos, outros times já jogaram pelo menos até a 34ª rodada com 34 jogos completados. E o Fluminense ainda tem 33 com um jogo a menos. Esse jogo que era para ser feito contra o São Paulo se não fosse pela final da Libertadores da América. Então eu vou simular com vocês no final sobre o que eu acho que vai acontecer. Eu vou ser uma pessoa muito justa justamente nisso tudo, sobre todos os aspectos. Eu sou sempre imparcial, então eu não tenho essa situação toda. E espero que vocês curtam esse vídeo. Esse vídeo é especial, ele é único. Só vai ser esse vídeo no dia, porque realmente eu quero deixar para vocês, justamente para vocês ficarem refletindo e pensando sobre isso tudo. Então já que eu falei muito sobre isso tudo, vamos nessa. Então sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, como vocês estão vendo aqui, eu vou simular aqui todas as rodadas para terminar tudo. E realmente já parou aqui na 30ª rodada porque tem jogos atrasados. E vamos colocar aqui Fortaleza e Cruzeiro. Eu acho que Fortaleza ganha do Cruzeiro. Será no jogo de sábado, às 18h30. Fortaleza precisando vencer. Cruzeiro ainda muito mal nas pernas. Eu daria a vitória pro Fortaleza de 4-1. Eu acho que o Fortaleza vai mudar bastante isso tudo. E Flamengo e Red Bull Bragantino, eu acredito que o Flamengo vai vir com tudo. Eu acho que o Flamengo vai vir realmente querendo ganhar esse jogo. O Bragantino não é um time fácil de ganhar, ainda mais fora de casa, que o Bragantino é maravilhoso. Mas eu acho que, ainda mais no Maracanã, eu acho que o Flamengo vai querer dar uma vitória pro time dele. Então eu vou colocar um 2-1 pro Flamengo ficar em terceiro colocado. Para tu ver só. Na 32ª rodada, os últimos times que estavam faltando 43, né? Fluminense e São Paulo. É o dia do jogo das faixas, né? De campeão. Eu acho que o Fluminense ele vai querer ganhar sim para mostrar para os torcedores que a gente tem time sim, que a gente tem elenco. Claramente que tudo pode mudar, justamente porque a gente não vai ter de Fernando Diniz como técnico, mas o São Paulo vai ter o Dorival Júnior sempre atuando ali, realmente ensinando justamente os jogadores a como melhorar. E é por isso que eu acho que vai ser muito difícil de falar, mas eu quero colocar um 3-2. 3-2, jogaço. Eu acho que vai ser um jogaço muito bom, mas vai ser um 3-2 legal, tá? São Paulo ali. 33ª rodada, né? De novo, outra rodada que não teve jogo. Não teve um jogo, que foi Cruzeiro e Vasco, muito por conta dos problemas que o Cruzeiro teve contra o Coritiba. Jogo de portões fechados, então logo o Vasco vai ter muita predominância. O Vasco ele não vai querer ser rebaixado, ele vai querer tentar sumir desse mapa. E eu acredito que mesmo sendo no Mineirão, o Vasco ele vai jogar tecnicamente em casa, porque ele já conhece esse cenário de não ter nenhum jogador, nenhum time. Então eu acho que é vitória do Vasco fora de casa por 2-0. Muito por conta disso, né? Dessa punição que pode afetar negativamente. Dito isso, 35ª rodada de Fluminense e Curitiba. De novo Fluminense em casa contra o Curitiba, que já deve ter desistido do campeonato até então. Na minha concepção, presa fácil, ainda mais que o Curitiba está debantando jogadores agora. E aí eu vou dar pelo menos uns 3-0 Fluminense, para ficar tranquilo. São Paulo versus Cuiabá. Eu acho que São Paulo
tem bastante chance de dar um tropeço legal, até porque o Cuiabá é o rei dos jogos fora de casa. O Cuiabá que sabe jogar muito com esses times. Aliás, uma coisa interessante, o Cuiabá ele tem uma percepção muito interessante de como jogar contra times gigantes fora de casa. Deu, por exemplo, problemas contra o Fluminense, contra o Flamengo, contra o próprio Botafogo e o Palmeiras. Então, eu acho que vai ser um tropeço do São Paulo, muito grave, mas eu acho que não vai ser nenhuma situação, vai ser pelo menos 2-1 Cuiabá. Goiás e Cruzeiro. Goiás tentando realmente escapar dessa zona de rebaixamento. Cruzeiro que vai estar muito baqueado por conta da derrota que teve contra o Vasco. O Goiás que está tentando justamente fugir dessa zona de rebaixamento, ainda mais dentro de casa, com a sua torcida querendo realmente tirar dali, ainda mais Serra Dourada, que é um antro justamente de perdição ali dentro. Eu acho que vai dar o Goiás 2-1. Não se fala mais nisso. Internacional, Red Bull Bragantino. O Internacional vai estar muito baqueado ainda. O Red Bull Bragantino não vai querer sair desse G4. O Internacional que vai ter problemas sim durante esse campeonato. Muito por conta justamente da derrota que foi contra o Fluminense na Libertadores da América. Eu acho que ele não vai se recuperar ainda. Eu gosto muito do Internacional, mas eu acredito que vai ser uma vitória do Red Bull Bragantino de 2-0. Fortaleza e Palmeiras. Fortaleza adora pegar esse time grande, entendeu? E dar uma dificuldade legal. Ainda mais em casa contra o Palmeiras. O Palmeiras que está realmente melhorando muito em todos os aspectos. Mas eu acho que o Palmeiras ele vai entender que ele não vai ganhar todos os jogos. E o Fortaleza vai ganhar pelo menos esse joguinho. Então eu vou colocar pelo menos um 3-1 Fortaleza. Porque eu acho que o Fortaleza vai se manter ali legal. Botafogo e Santos. Botafogo que vai estar ainda mais na draga ainda por conta das várias derrotas. Mas vai ser um retorno justamente triunfante justamente de vários jogos que a gente viu acontecendo. O Santos que está tentando se manter justamente ali em cima. Está menos preocupado. Eu acho que o Botafogo vai tentar ganhar de qualquer maneira desse jogo para voltar para a posição dele. Então eu vou dar pelo menos uns 3-0 Botafogo. Sem o Botafogo voltar e tomar 4-3. Corinthians e Bahia. Corinthians que diversas vezes é muito estranho. Às vezes vence do nada uma partida que não deveria vencer. Às vezes perde uma partida que não deveria perder. Mas eu acho que o Bahia, ainda mais querendo se escorar bastante nessa posição que ele está, eu acho que ele vai optar muito por conta de um empate que seria legal, ainda mais fora de casa contra o Corinthians. Então eu vou dar um 2-2 aqui, mesmo achando que o Corinthians pode melhorar bastante no futuro. Atlético Mineiro e Grêmio. Atlético Mineiro vai entender que vai ter justamente sua posição demarcada, legal. O Atlético Mineiro está tentando justamente subir ali em cima, mas eu não acho que ele não vai ser forte o suficiente para se manter nessa posição de tentar justamente ser um cara entre os 4 primeiros. Então eu acho que vai ser uma vitória do Grêmio fora de casa por 2-1. Por 3-1. O Atlético Paranaense contra o Vasco. O Vasco vai entender que nem tudo são flores, até porque o Atlético Paranaense tem um time muito bom, muito bem montado. Às vezes dá mole, mas nesse caso ele não costuma dar mole, ainda mais contra times mais fracos, assim, tecnicamente falando. O Atlético Paranaense que quer justamente mostrar sua vitória em casa e vai justamente vencer pelo menos o Vasco de 2-0. Mesmo sabendo que o Vasco vai querer voltar de qualquer maneira, sair dessa zona de degola, mas o Vasco não vai ganhar. Então, 2-0. E o América Mineiro contra o Flamengo. O América Mineiro que é o saco de pancada. O Flamengo, mesmo fora de casa, vai ser a mesma coisa que o Fluminense lá na primeira rodada do Brasileirão. Então vai ser 0-4. Flamengo embaladíssimo para continuar na fase. Todo mundo ali? Eita, Fortaleza não jogou algum jogo? Depois eu quero ver se Fortaleza aí.
Botafogo. Ah, Fortaleza e Botafogo, hein? Quinta-feira. Fortaleza que vai estar bem pra caramba, até porque o Fortaleza não tem nenhuma pessoa que vai estar realmente perdendo ali. 23, que é uma quinta-feira, ou seja, vai ser 2 dias depois de que o PR voltar. Mas eu acho que o Fortaleza não vai segurar o fogão, que vai querer mostrar qualidade fora de casa, mesmo contra o Fortaleza, mas vai ser um jogo difícil. Eu vou dar um 2-3 aqui pro fogão ficar mais feliz da vida, tá? 36ª rodada, Flamengo e Atlético Mineiro, um clássico que a gente vê muitas vezes. Atlético Mineiro sempre pipoca em casa e acho que daí vai continuar de novo. Vai ser 3-1 Flamengo. Normalmente, tá vendo como que eu estou sendo completamente parcial? Estou sendo completamente parcial. Palmeiras e América Mineiro é uma goleada histórica de 6-0. América Mineiro que não tem nenhuma chance mesmo de vencer. Então acho que vai ser um 6-0 tranquilo. Nem preciso falar muito mais do que isso. Red Bull Bragantino e Fortaleza. Red Bull Bragantino vai querer justamente se manter justamente lá em cima, ainda mais nos 4 primeiros. Fortaleza que tem o seu teto, e esse teto vai ser justamente contra o Red Bull Bragantino, que vai vencer também de novo. Eu acredito que ele vai se tornar um bom time contrário, então vou dar pelo menos uns 2-0 Fortaleza, 2-0 Red Bull Bragantino, para ficar feliz. Grêmio e Goiás que está tentando fugir do rebaixamento. É um jogo difícil, mas não acho que o Grêmio vai ter problemas justamente de vencer o Goiás. Mas vai ser um jogo difícil, então um jogo difícil. 4-3 Goiás, até porque o Goiás vai fazer justamente esse jogo histórico contra. Bahia e São Paulo. Bahia que está tentando somente fugir desse rebaixamento de qualquer maneira. São Paulo que quer se manter justamente entre os, pelo menos encarando o Sul-Americano. Vai ser um jogo difícil, mas eu acho que vai dar Bahia 2-1. 2-0 para ficar tranquilo a vida do Bahia. Vasco e Corinthians. Novamente, para você ver, né? Eu acho que o Corinthians é tão doido dessa maneira que mesmo na casa do Vasco, o Vasco vai perder. Mesmo que eu ache insano, eu acho que o Vasco vai perder. Mas vai pelo menos meter pelo menos um golzinho logo de início. Mas vai tomar uma virada de 3-1 pro Corinthians, pro Vasco ficar lá tranquilo. Santos e Fluminense, existe toda aquela polêmica do Santos e Fluminense. O Santos que... Calma aí. Eu coloquei o Curitiba ganhando alguma coisa? Não. Santos e Fluminense. Eu acho que vai ser um jogo interessante, vai ser um jogo legal de se ver, mas eu acho que, ainda mais fora de casa, que o time vai ser reserva também do Fluminense, para realmente poupar os jogadores, eu acho que vai dar vitória do Santos, pelo menos 2-1. Insanamente o Santos vai ganhar do Fluminense. Cruzeiro e Atlético Paranaense. Cruzeiro que vai estar com portões fechados. Atlético Paranaense que vai se aproveitar disso. O Cruzeiro ele não vai ter chance contra o Atlético Paranaense, ainda mais em campo neutro. Eu vou colocar pelo menos um 0-3 pro Atlético Paranaense meter uma goleadinha ali no Tranquilidade. Coritiba e Botafogo. Coritiba sem seu time, sem sua torcida por conta da confusão contra o Cruzeiro. O Coritiba que novamente foi prejudicado por conta da sua torcida. O Coritiba que já está se desfazendo de jogadores. Então vou dar pelo menos uns 3-0, uns 4-0 em cima do Botafogo. Então Botafogo ainda é líder lato. E Cuiabá Internacional. Internacional vai ter justamente um respiro ali. Eu acho que o Cuiabá mesmo dentro de casa, o Internacional vai querer ganhar para pelo menos se manter justamente ali brigando pela uma Sul-Americana. Então eu acho que vai ser pelo menos um 2-2, tranquilo, feliz da vida. 37ª rodada, Flamengo e Cuiabá. Flamengo
de novo, ganhando o Cuiabá. O Flamengo vai tentar de tudo para ganhar o Cuiabá, ainda mais dentro de casa. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil pro Flamengo, mas eu vou dar pelo menos um 3-2 com um jogaço justamente que vai ser dentro do Maracanã. Palmeiras e Fluminense. Palmeiras que diversas vezes pipoca contra o Fluminense, ainda mais um Fluminense que estava muito fraco e apático nisso tudo. Mas antes de você saber justamente o resultado, se inscreva no canal, faça o triplo que é coach, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Vi todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre isso. Então eu acho que se é para um jogo pro Palmeiras sair dessa pipocagem contra o Fluminense, vai ser esse jogo. E eu acho que vai ser um jogo de pelo menos uns 2-0. E não se fala mais nada disso. Rapaz, tá interessante sobre isso. Red Bull Bragantino e Curitiba. Red Bull Bragantino vai passar o carreto no Curitiba de novo. Curitiba que tá fraco ali. Nem preciso falar, 3-0 e fica tranquilo pro Bragantino. Grêmio e Vasco. Eu acho que o Vasco vai ter uma das derrotas mais difíceis que ele vai ter. E ele já vai estar seguro porque ele provavelmente já vai achar que o Flamengo, que o Goiás não tem mais como passar dele. Então eu acho que vai ser uma vitória tranquila do Grêmio, pelo menos de 2-0, de 3-0 em cima do Vascão. Fortaleza e Goiás. Fortaleza tentando se manter lá em cima, tentando somente pontuar o máximo possível. Goiás completamente fora da casinha, não vai conseguir muita coisa, ainda mais contra o Fortaleza dentro de casa. Então pelo menos uns 2-0 Fortaleza para ficar tranquilo. Botafogo e Cruzeiro. Botafogo que vai querer se manter somente lá em cima, ainda mais com um fragilizado Cruzeiro que já vai estar sendo eliminado dessa competição. Então eu vou dar uma vitória pro Botafogo de 4-0 para ficar tranquilo. Corinthians Internacional, jogaço, mas é um jogaço xoxo para mim. É um jogaço que realmente tem dois centroavantes que não metem muito gols, que é o Roberto de um lado e o Ener Valencia do outro. Então eu acho que vai ser aquele jogo xoxo de 0-0 e todo mundo fica triste. Atlético Mineiro e São Paulo. Atlético Mineiro que vai querer ganhar muito, ainda mais dentro de casa. São Paulo que normalmente é uma presa do Atlético Mineiro dentro de casa. E normalmente o São Paulo faz com uma presa o Atlético Mineiro dentro de casa. Então se é para falar sobre uma presa, 2-0, 2-1 pelo menos. Não se fala mais nisso. Atlético Paranaense e Santos. Eu acho que vai ser um daqueles resultados que o Santos vai conseguir aquele empate milagroso no final do jogo. Então eu acho que vai ser pelo menos um 1-1 para ficar mais feliz o torcedor santista. Por fim, América Mineiro e Bahia. América Mineiro que não vai ter chance, Bahia que quer fugir dessa zona de rebaixamento de qualquer maneira e vai conseguir fugir nessa rodada. Então 0-3 Bahia. Por fim, os últimos jogos dessa simulação que eu tô fazendo. Fluminense e Grêmio. Fluminense que costuma fazer um jogaço sempre com o Grêmio, ainda mais com esses dois Diniz e Renato Portaluppi, né, Renato Gaúcho. Então aquele jogaço de 4-3 para todo mundo ficar feliz que vai ter esse jogo. São Paulo e Flamengo. São Paulo que normalmente costuma ser uma pedra, ainda mais contra o Flamengo. Eu acho que o Flamengo vai perder esse jogo. Na última rodada vai perder esse jogo sim. O São Paulo ele vai vencer, mas ele vai vencer de forma difícil. Então vai ser pelo menos um 3-2 para ficar sendo um jogaço. Goiás e Atlético Mineiro. Goiás vai vencer pelo menos o Atlético Mineiro, porque América Mineiro, porque todo mundo vence. Então vai ser pelo menos o 3-0 aqui. Pro Goiás ter pensado assim, pô, talvez poderia ser melhor. Inter e Botafogo. Eu acho que o Inter ele vai dar a vitória pro Botafogo, ainda mais porque precisa dar a vitória por conta do Grêmio, porque todos os jogos vão ser do mesmo horário. Então, se é para realmente perder, é para perder agora.
ainda mais sem situação de rebaixamento e também sem poder ir na Sul-Americana. Vai dar vitória para o Botafogo de 3-0, o Botafogo campeão brasileiro desse ano. Bahia e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que vai querer se manter pelo menos ali ganhando. O Bahia quer justamente tomar a posição do Santos, mas eu acredito que o Bahia vai perder esse jogo. Vai ser um jogo apertado de 1-2 para o Atlético Mineiro. Bragantino e Vasco. Eu acho que o Bragantino ele vai justamente jogar a situação da Recopa, da Copa não, da pré-Libertadores. Eu acho que o Vasco ele vai querer pelo menos ter ali uma vitória, mas ele não vai conseguir. Mas vai ser um jogaço pelo menos de 2-2. Não, de 2-2 não, de 3-3. 3-3 para ficar todo mundo feliz, tá? Santos e Fortaleza, jogaço. O Santos querendo muito estar ali, estragando somente a vida do Corinthians. E eu acho que o Corinthians vai ter uma tristeza muito triste, vai ter uma tristeza muito grande, que vai ser justamente perder essa última vaga. Não sei se ele vai perder. Não, ele provavelmente não vai perder. Não, ele vai perder, porque o Santos ele vai ganhar de 2-0 do Fortaleza e vai tomar a vaga do Corinthians. Talvez. Porém, contra o Cruzeiro e Palmeiras, Cruzeiro que não vai ter torcida ainda, o Palmeiras que vai somente jogar com uma tranquilidade, Cruzeiro rebaixado totalmente, 4-0 Palmeiras. Nesse jogo aqui também, o Corinthians ele não vai deixar barato para manter pelo menos o Santos fora disso. O Santos vai ficar somente com 2 competições esse ano, no ano que vem. O Paulista e o Campeonato Brasileiro, isso vai fazer muito triste. Mas infelizmente com o Curitiba, ainda mais debandando completamente, 3-0 Corinthians para ficar tranquilo. 10º lugar para ficar tranquilo. E o último jogo, Cuiabá realmente querendo ali se manter ali tranquilo, mas o Atlético Mineiro é um time diferente. Eu acho que vai ser um jogo xoxo. É o segundo jogo xoxo. Então eu acho que eu vou dar um 0-0, porque realmente eu não vejo somente. Eu vejo muita qualidade defensiva entre os dois. E muitas das vezes essa qualidade defensiva se espelha e ninguém faz gol. Então, final de tudo isso: Botafogo campeão brasileiro, Palmeiras em segundo, Flamengo em terceiro, Bragantino em quarto, Grêmio em quinto, Atlético Mineiro em sexto, Atlético Paranaense em sétimo, Fluminense em oitavo, nono Fortaleza, 10º Cuiabá, 11º Corinthians, 12º São Paulo, 13º Santos, 14º Bahia, 15º Internacional, 16º Vasco, 17º Goiás, 18º Cruzeiro, 19º Coritiba e 20º América Mineiro. Quem vai participar da Libertadores ano que vem é Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Bragantino, Fluminense e São Paulo. Quem vai participar da pré-Libertadores, Grêmio e Atlético Mineiro. Quem vai participar de uma Sul-Americana, Atlético Paranaense, Fortaleza, Cuiabá, Corinthians, Santos. Eu acho que vai participar 2, acho que vai ter que diminuir ali, então acho que vai ser Santos e Bahia, e o Internacional vai ficar de fora, é triste, mas fazer o quê? Vamos observar tudo isso, né, porque vai ser legal, mas é dessa maneira, tá bom? E aí? Você concorda com todos os resultados que eu simulei aqui? Esse vai ser um especial justamente dos últimos 5 jogos, então a reta final, né? Eu vou colocar simulação reta final do Flu e dos demais times. Então, muito obrigado por ter assistido. Se inscreva no canal do Tricolor. Faça o triplo recorde, comande, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Vi todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores. Te vejo nas próximas rodadas.